Olá, meus irmãos! Hoje, dia 1º de setembro, estamos aí na 22ª semana do Tempo Comum. E Deus me dá a oportunidade de partilhar a palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui para proclamar a única coisa que pode preencher o vazio do coração humano. É o amor transformador de Jesus Cristo. Mas essa mensagem não é só para você guardar, ela é para você também partilhar. Seja a resposta de Deus para a oração de alguém. O tempo é agora. Ative o sininho, dê um like. A sua interação é muito importante. O evangelho hoje está em São Lucas 4, de 16 a 30. Vamos com alegria e fé e confiança acolher a palavra de Deus. Pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que já se faz presente no meio de nós, venha nos iluminando, que o Espírito Santo venha em auxílio às nossas necessidades. Por isso rezemos: venha Espírito Santo iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha Espírito Santo sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem Espírito Santo sobre a minha alma, santifica tudo o que penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, aonde se tinha criado, conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou aos ajudantes e sentou-se, e todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: hoje cumpriu-se esta passagem da Escritura que acabamos de ouvir. Todos que estavam davam testemunho ao seu respeito, admirado com as palavras, cheia de encanto, que saía da sua boca, e dizia: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós repetireis o provérbio: médico, cura a ti mesmo. Faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum? E acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, o tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado a Elias, senão uma viúva que vivia em Sarepta, em Sidônia, no tempo do profeta Eliseu. Havia também muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantando-se, expulsaram da cidade, levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio dele, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da igreja hoje nos apresenta o Evangelho de São Lucas, do capítulo 4, de 16 a 30. Estamos iniciando um novo mês, o mês da Bíblia.
que contemplamos com alegria a palavra de Deus que nos dirige. Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo para anunciar a boa nova aos pobres. Celebramos com fé e esperança esse mês de setembro, no qual nós dedicamos a Bíblia, a palavra de Deus. E a igreja hoje nos oferece já no início esse evangelho que relata a pregação de Jesus na sinagoga de Nazaré. Vale a pena perguntar: qual é o nosso programa de vida para essa semana? Para esse mês dedicado à palavra de Deus? Essa pergunta é primeiro para mim, também para você. Quais são os nossos objetivos? O que norteia a nossa caminhada? Como queremos seguir adiante? Jesus nos orienta com clareza. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para proclamar a boa nova aos cativos, para libertar os oprimidos. Podemos aplicar esse projeto na nossa vida, fazendo o bem, ajudando os outros a se levantar, sem deixar que ninguém passe despercebido ao nosso lado. Esse é um programa digno de qualquer cristão. Que podemos dar sentido na nossa semana, este mês que nós estamos começando hoje. Possamos iniciar com um coração aberto, bem disposto a acolher a palavra de Deus, deixando que ela vai nos moldando, transformando o nosso coração. Não esteja fechada a graça de Deus. Pois Deus, ele quer nos conceder muitas bênçãos. Estejamos atentos à sua voz. Deus nos fala por sua palavra. Fala através do nosso irmão, dos acontecimentos ordinários da nossa vida. Fala pelas dificuldades, sofrimento, pela natureza tão linda e tão bela, pelo sorriso de uma criança, pela dor do irmão que sofre. Ele continua nos comunicando. Ele comunica conosco a todo instante. Em nossas conquistas, alegria, nas nossas derrotas. Temos muito mais motivo para alegria neste mundo do que para a tristeza. Muitas vezes pedimos mais do que agradecemos. Temos muito mais razões para louvar do que para suplicar e precisamos ter um coração grato, porque Deus está sempre ao nosso lado. Tudo o que nós temos vem dele. A nossa vida, a saúde, a disposição para recomeçar cada dia, cada manhã. Ele já prepara tudo para nós. Deus é maravilhoso. Seja qual for a nossa luta, se for pela salvação da nossa vida e também da nossa família, Deus luta junto com cada um de nós. Ele estará sempre conosco. Não deixe de buscar a palavra de Deus diariamente. Busque a resposta nas suas necessidades através da oração, das Sagradas Escrituras, porque Deus nos fala por meio dela. A palavra de Deus é viva, não é um livro qualquer. Não busquemos respostas em coisas pagãs, nem em fontes duvidosas. Busquemos a palavra de Deus que é viva. No catecismo da igreja, na tradição. Esse é o tripé que sustenta a igreja e a nossa fé há mais de 2000 anos. Porque ela é conduzida não por mão humana, mas pelo Espírito Santo. E o seu fundador é Cristo. E nós somos filhos amados de Deus. E Deus nos concede essa graça do entendimento para que possamos ouvir, colocar em prática. Colocar em prática seus ensinamentos, seus mandamentos. Caso contrário, seremos apenas ouvintes, estaremos nos enganando a nós mesmos e também os outros. E hoje quero falar sobre esse grande santo e mártir da verdade da palavra de Deus, São Jerônimo. O homem que Deus deu a Bíblia ao povo. A conexão de São Jerônimo
No ano 347, 420 depois de Cristo. Com esse evangelho, foi uma profunda e dupla. Ele cumpriu a missão de anunciar a boa nova aos pobres, no sentido mais amplo. Jesus que se levanta para ler a profecia de Isaías sobre levar a libertação. Jerônimo, nos séculos depois, tornou-se um instrumento para que milhões pudessem efetivamente ler e ouvir a palavra de Deus em sua própria língua. Libertou a palavra do cativeiro. Na época, a Bíblia estava escrita, mas estava em duas prisões, a língua grega e hebraica, inacessível para o comum do povo do Império Romano e do Ocidente. Em manuscrito cheio de variações, Jerônimo, com enorme erudição e disciplina, dedicou décadas de sua vida para a tradução da Bíblia, para o latim e a língua do povo, e a Vulgata. Como o Evangelho diz, Deus deu vista aos cegos. Metaforicamente, ele devolveu a vista àqueles que não podiam enxergar o significado das Escrituras, por barreiras linguísticas. E sua tradução foi a principal ferramenta de evangelização e catequese da Igreja, por mais de milênio. Ele proclamou o ano da graça do Senhor. Ao tornar a Bíblia acessível, Jerônimo permitiu que a graça contida na palavra de Deus inundasse o coração de incontáveis fiéis. E não apenas dos eruditos, ele entregou essa carta de amor de Deus nas mãos do seu povo. Ele sofreu a rejeição do profeta em sua terra. Assim como Jesus foi rejeitado pelos seus conterrâneos que dizia, não é este o filho de José? A obra de Jerônimo foi alvo de feroz crítica, oposição por parte de muitos dentro da própria igreja. Ele sofreu muitas críticas, teve incompreensões de tradutores, conservadores e acadêmicos da época, que atacaram a sua obra. Eles questionavam a sua escolha de tradução, a sua ousadia em ir diretamente ao texto hebraico. São Jerônimo sofreu ataques pessoais. Homem de temperamento forte, de linguagem afiada, foi duramente criticado e caluniado. Ele, porém, defendia a sua obra com paixão, convicto que era guiado pelo Espírito Santo para a fidelidade aos textos bíblicos, aos textos originais. Perseverança na sua missão, apesar da rejeição e dos ataques, Jerônimo não abandonou sua missão. Ele se retirou para Belém, em Belém, no mosteiro, continuou seu monumental trabalho de tradução e comentário bíblico, sustentado pela sua fé inabalável. A vida de São Jerônimo é um testemunho monumental da importância de colocar a Bíblia no centro da vida da igreja e de cada cristão. Sua famosa frase, que ecoa até os dias de hoje: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Isto ecoa diretamente o que Jesus fez na sinagoga, mostrar que as Escrituras falam dele mesmo, fala dele e se cumpre nele. Nesse mês de setembro, mês da Bíblia, São Jerônimo nos convida a valorizar o acesso que temos à palavra de Deus, fruto do trabalho incansável de tantos tradutores. Temos que superar a rejeição da palavra que acontece quando deixamos fechado na estante,
Quando consideramos difícil ou desinteressadamente, não lemos. É um convite hoje a perseverar no estudo e na leitura da Bíblia. Mesmo quando não entendemos tudo de imediato, confiando que o Espírito Santo nos guia. São Jerônimo, na sua eloquência, explica as Escrituras ao povo comum. Levou a boa nova aos cativos da ignorância. Ele é como Jesus. Jerônimo foi perseguido, exilado por sua firmeza profética, tornando-se um mártir da verdade. Meus irmãos, rezemos hoje pedindo que São Jerônimo interceda por nós, para que nós tenhamos um verdadeiro amor pela palavra de Deus e não sejamos meros ouvintes, mas que traduzimos em ações concretas de vida a cada dia. É isso hoje para a nossa reflexão. Obrigado pela sua companhia, um abençoado início de semana, um bom início de mês. Não esqueça também de compartilhar, enviar essa mensagem para mais pessoas. Seja você também um missionário digital da Palavra de Deus. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.